Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para estudar juntinho com os irmãos um texto que diz: você não está a passeio. Esse texto foi escrito pelo irmão Marcelo Petrucci. O irmão Marcelo Petrucci, ele se chama Marcelo Petrucci da Silva, formado em Teologia e Psicologia. Ele é pastor titular da Primeira Igreja Batista de Mantena, lá em Minas Gerais. E ele escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que tem uma meditação diária, sempre referente à Bíblia, né, que é a palavra de Deus, e que deseja que a nossa vida espiritual seja inspirada, exortada e edificada. Bem, eu não escrevi nada do texto, foi o irmão Marcelo, né? Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar pedindo ao Senhor para que nos dê a oportunidade de aprendermos aquilo que precisamos colocar em prática. Vamos lá? Senhor Jesus, em Teu nome pedimos que Tu coloques no nosso coração aquilo que precisamos entender, que nós possamos viver as Tuas verdades eternas e compartilhá-las. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos dás. Amém. Bom, irmãos, então vai lá, vamos pegar o nosso Salmo 90, vamos ler os versículos do 9 ao 12, que diz assim, ó: passamos a vida debaixo da Tua ira, e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Grande é a fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Amém? Bom, o nosso texto chama-se Você Não Está Aqui a Passeio, e o versículo escolhido pelo pastor Marcelo Petrucci foi o 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Bom, irmãos, Moisés foi um grande homem, né? Ele era um homem muito valoroso, um homem de Deus, e logicamente ele tinha a preocupação de construir a vida dele de um modo muito especial, né? Ele já tinha cometido muitos enganos na juventude, tinha ficado 40 anos lá no deserto, tinha passado por muitas coisas e ele queria construir a vida dele de um modo especial, né? Aliás, ele tratava a própria vida como especial. Isso fica evidente em tudo que ele acabou deixando, né, dito e que depois foi escrito. E ele destaca uma coisa importante, que a vida é muito curta nessa terra, né? Ela passa rapidamente. Imagina, outro dia parece que eu tinha nascido, agora já estou com 64 anos praticamente. Então a gente não pode mesmo desperdiçar a vida da gente. Se você é irmão, se você é irmã, não quer estragar sua vida, lembra uma coisa, ó, põe isso na sua cabeça: você não está aqui a passeio. Você não veio aqui para a terra para dar um rolê e aí vai embora. Não, você tem sim uma missão. Uma das primeiras lições que o texto bíblico que a gente acabou de ler vai nos ensinar é que a vida não cai do céu. Ou você se mexe para fazer ela acontecer, ou então você vai ficar na mesma aí, paradão aí, sem conseguir aquilo que você deseja. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, não esquecer, é que a gente vai morrer. Não tem como fugir disso, né? Sempre que morre alguém querido ou conhecido, a gente fica: mas a vida é breve e nós somos mortais. Então, nosso maior desafio não é enfrentar a morte, mas ganhar a vida, viver a vida com sabedoria, né? Minha mãe dizia assim, ó: viver não é difícil, o difícil é saber viver. Eu acho que é isso, né? Então, como é que você vai aprender a viver? Como é que você vai ganhar a sua vida? Através de Deus, né? Depende de onde que Deus
tá na sua vida? Qual é o ranking de Deus na sua vida? É o primeiro lugar? É top, master? Ou não? Tá em segundo, terceiro? Então você precisa ver qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida. Não tem dúvida nenhuma que a gente tem tendência de evitar a morte, né? Ninguém quer morrer. Por mais que você queira ver Jesus, você prefere ver os dias que lhe cabem, né? Mas não tem como a gente evitar a morte. A morte é certa. Como dizem aqueles, né? Os antigos diziam, a única coisa certa que nós temos na vida é a morte, né? Então, mais cedo ou mais tarde, não tem como fugir dela, né? Como diz naquela anedota, né? Que o cara encontrou um careca, a morte encontrou um careca e disse, olha, aproveita aí o resto do dia que você tem, porque à noite eu vou ir buscá-lo, né? Aí disse que ele ficou desesperado, falou, meu, vou morrer hoje, o que eu vou fazer? A morte vai vir me buscar. Bom, eu vou tentar enganá-la, né? Aí ele pegou, ele era careca, e ele pega e coloca uma peruca e sai por aí. Então chegou a noite, a morte foi lá buscá-lo, não encontrou o careca, saiu pelas ruas da cidade, olhou aquele homem e disse, já que eu não encontro o careca, vou levar aquele mesmo, vou levar aquele cabeludo. E quem era o cabeludo? O nosso careca de peruca. Então essa é uma anedota, né, que diz o quê? Que da morte a gente não consegue fugir, né, não tem como. Mais cedo ou mais tarde a gente vai se encontrar com ela. Então, antes que a gente encontre a morte, a gente precisa viver. A gente tem que fazer que a nossa história valha realmente a pena. A gente não pode ficar bravo, ressentido, ficar magoado além do necessário, né? A gente, logicamente, somos de carne e osso e vamos ficar bravos quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Mas não pode levar tudo muito a sério, de uma forma que estrague o dia, né? A gente não pode ficar perdendo tempo, passando uma imagem para os outros de que tá tudo bem, mas pra gente não tá nada bem. E as pessoas não estão aí nem aí para nós, né? A gente tem que acertar a nossa vida com Deus. A gente tem que acertar o lugar que Ele ocupa em nosso coração. E isso que vai fazer a nossa história ser uma história que vale a pena, né? O lugar que Ele ocupa em nosso coração vai dizer muito sobre a nossa história. E ó, irmão, irmã, não esquece, a gente não tem tempo a perder, né? Como diz aquela música dos Titãs, né? Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Por isso que nós temos que viver uma vida plena com Jesus Cristo e com Ele sermos felizes. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Sua vida é muito curta para ser pequena. Agora eu vou terminar, né, dizendo que o abraço, ó, é encontro de dois corações, por isso que eu vou deixar meu abraço de urso, ó. Lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que somos cristãos, que temos Jesus e que nós temos certeza que a gente não tá a passeio aqui, o abraço dá super mega certo. Quero que você se lembre também do Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Agora sim, eu vou me despedir com a palavra de ordem, que é confia em Jesus.